Olá pessoal, boa tarde. Deixa eu arrumar melhor essa câmera aqui. Isso, perfeito. Olá pessoal, boa tarde. O tema dessa live de hoje vai ser consumo consciente. Bom, vocês devem ter visto aí que ontem eu postei um vídeo, um Reels, falando sobre isso, né? Que dia 1º de julho começa, né, a conscientização para o mês de julho, que é o mês de julho sem plástico. O ano passado se comemorou também, né, esse mês, essa data, e eu lembro de conversar com algumas pessoas sobre o consumo, eu lembro de fazer live falando sobre isso, e esse mês vou estar aqui novamente falando sobre essa importância, né, sobre esse tema que abrange todo mundo, desde mim a um indivíduo qualquer, a um coletivo, a uma empresa, a um estado, um governo. Falar sobre o consumo consciente é muito importante e que tenha que ser assim para ontem, né? A gente precisa falar sobre isso o mais rápido possível. Bom, como que eu vou fazer essa live hoje? Eu vou trazer aí alguns termos, vou explicar o que significa cada um desses termos para a gente poder entender como um todo o que é realmente um consumo consciente e como que a gente diminui o consumo de plástico no dia a dia. Ontem, hora que eu fui gravar o vídeo, eu comecei a perceber na minha casa a quantidade de plásticos que me rodeavam. Plástico tanto na cozinha, plástico no banheiro, plástico pela sala, não de plásticos jogados, né? Mas muitas coisas são produzidas e embaladas em plástico. Então, um porta-retrato, o porta-retrato feito de plástico, um produto, por exemplo, creme, passar nas mãos, a embalagem é de plástico, vasilhas para guardar comida, de plástico também. Então, muitas coisas são feitas de plástico. E aí eu fiquei pensando, bom, como que eu poderia substituir isso tudo? E essa resposta foi muito difícil, porque não depende somente de mim querer modificar minha vivência, meus hábitos, minhas compras, se não houver também uma mudança de cima para baixo, né? Precisa haver uma conscientização também de cada indivíduo, mas que precisa haver também uma mudança na forma como as coisas são apresentadas para o consumidor final. Já existem hoje empresas que prezam muito pela sustentabilidade, pela produção de embalagens, ou, né, dá a intenção de que o que ela está produzindo precisa ser embalado em uma coisa que pode ser reutilizável ou reciclável. Mas ainda é muito pouco e assim, a porcentagem é mínima comparado a grandes empresas poluidoras. O que nós indivíduos podemos fazer é fazer escolhas mais inteligentes, escolhas mais claras no nosso dia a dia, na hora de comprar uma comida, na hora de pedir um lanche. Será que tem como pedir de uma forma que vem numa embalagem mais sustentável? Não sei, né? Não sei, cada um tem uma realidade, mas quando eu faço compras, eu tento prezar muito pelo alimento, pelo produto que não esteja embalado. Muitos de nós já fazem essa mudança, né, no dia a dia. Vai fazer compras, faz uma coisa diferente. Vai comprar uma coisa na internet, faz diferente. Não joga lixo no chão. A gente consegue fazer algumas coisinhas, né? Trocar alguns hábitos, reparar no que o outro está fazendo. E isso é muito legal, porque quando a gente vê um exemplo, a gente vê uma pessoa fazendo uma coisa diferente, a gente passa a fazer igual. E quando se fala em sustentabilidade, em não usar mais plástico e ser mais consciente das nossas atitudes, isso é maravilhoso. Então, se a gente vê um exemplo bom, a gente tende também a replicar, né, aquela intenção. Mas quando a gente vê também coisas ao contrário, tem uma tendência a não ir contra isso. Sobre o que eu tô falando? Quando as pessoas entendem que, não, mas é só um copinho plástico que eu tô jogando no chão,
Muitas das vezes as pessoas não entendem que somado a 7 bilhões de pessoas dá uma quantidade muito grande. E se todos os dias todas as pessoas jogassem um copinho, né, de copo de plástico no chão, com certeza faria uma grande diferença. Só que existe essa dificuldade, né, de trazer o consumo consciente, a sustentabilidade como atos normais no dia a dia. Ir no mercado e fazer uma escolha mais consciente de levar uma eco bag ou buscar pelo mercado uma caixa de papelão, ao invés de levar umas trocentas sacolinhas, faz uma diferença. Se você levaria 20 sacolinhas para sua casa, o que você faria com elas? Provavelmente colocaria lá no lixinho do banheiro, no lixinho aí da cozinha, algum outro lugar. Usaria essa sacolinha para guardar alguma coisa, por exemplo, uma roupa, um sapato. Usaria de algumas formas. E aí que vem, se a gente diminui a quantidade desses produtos dentro da nossa casa, com certeza a gente vai passar a usar mais a criatividade para não usar mais aquilo. Será que tem como guardar esses produtos dentro de uma vasilha? Será que tem como armazenar isso dentro de um pote? Será que tem como comprar de uma forma diferente? Esse sapato ele pode ser levado dentro de uma sacola de pano em vez de ser sacola de plástico? Vai no mercado, a moça quer te oferecer sacolinha, será que tem como você levar na mão? Tem algumas atitudes aí que são muito simples, né? Mas eu vou começar falando aqui o que significa consumo consciente. Deixa eu só beber minha água aqui. Pessoal, boa noite para quem tá chegando. Eu acabei de falar um pouquinho, né, sobre algumas atitudes, alguns hábitos que a gente tem no dia a dia que podem ajudar a facilitar com que a gente tenha menos consumo de plástico. Mas a gente também precisa se mobilizar para pressionar grandes empresas a produzirem embalagens que sejam reutilizáveis e recicláveis. Mais para frente eu vou contar para vocês um dado que eu encontrei na internet sobre essas empresas. Vamos lá. O que é ser consciente? De acordo com o que eu procurei, né, sobre o que é ser uma pessoa consciente, lá está escrito que é se tornar informado ou sabido sobre algum assunto, seja qualquer tipo de assunto. Se você torna sabido daquilo, se você pega aquela informação, você é uma pessoa que agora sabe sobre aquilo. E tomar atitudes sabendo das consequências. O que significa? Se eu sei que roubar é errado e que a lei vai me punir, e mesmo assim eu faço sabendo das consequências. Se eu jogo lixo no chão sabendo que aquilo vai causar impacto ambiental e que aquilo é errado e eu posso também ser punido pela lei, e eu faço mesmo assim, mas eu sei que um dia, uma hora eu vou arcar com as consequências daquele ato, daquela atitude. Isso é você estar consciente. Significa que você vai tomar uma atitude correta todas as vezes? Provavelmente não. Muitas vezes eu tento escolher a atitude mais certa, mais correta de tudo, seja um alimento, seja na minha vida. Nem sempre eu vou conseguir ter isso assim, redondinho, né? Todas as vezes que eu for ter uma atitude, eu tenha ela consciente que vai estar certa. O que é consumo? A palavra consumo, ela vem do ato econômico. Então, se você consome algo, você está movimentando a economia, você está fazendo com que o dinheiro gire. E é o ato de adquirir um bem material ou serviço. Ou seja, quando você consome algo, não significa que você vai beber, mas que você vai comprar algo, que você vai adquirir aquilo e você vai fazer algo com aquele produto. Então, você está dentro do ato econômico. E o consumo, ele pode ser realizado desde a Sheila comprar uma coisa na internet, ou no mercado, ou no sacolão, sei lá. Desde que comece comigo uma pessoa individual, a um coletivo ou até o governo possa entrar dentro do consumo. Então, bem geral, consumo é isso, e consciência, saber o que você está fazendo.
Eu achei interessante trazer sobre os tipos de consumo, porque o que eu quero falar com vocês hoje entra muito sobre o consumo consciente, que é o consumo sustentável, ou o consumo responsável, ou o consumo consciente. Bom, o que é ser sustentável? É atender às necessidades atuais sem comprometer as gerações futuras. Provavelmente você já deve ter ouvido isso aí em algum trecho, né? Falando sobre o que é ser sustentável. E sustentabilidade tem como 3 princípios, né? Economia, meio ambiente e social. Muitos de vocês provavelmente não devem ter estudado, por exemplo, educação ambiental nas escolas. Eu, por exemplo, não estudei. Estudei algumas coisas porque alguma professora ou outra me falou, e eu acredito que vocês também tenham falado, principalmente professoras aí de biologia, elas que pegam mais no pé, né? Ficam, gente, não pode jogar lixo no chão. Essa semana é a semana da educação ambiental, a gente vai fazer uns teatro, vai pregar umas coisas pela escola, vamos conscientizar todo mundo, vamos fazer palestras, né? E as professoras faziam isso. Mas não havia uma continuidade nessas histórias, nessa movimentação escolar. Havia uma semana, havia um dia ou outro, havia, assim, às vezes uma matéria que conseguia entrar dentro desse assunto, né? Por exemplo, poluição, mas não era um assunto, pelo menos pra mim, e eu até agora eu não conheço pessoas que tiveram, assim, educação ambiental lá desde novinho, né? E isso faz diferença, né? Quem é que já teve educação ambiental, por favor, me fale. A educação ambiental lá quando você é bem, né, criança. Porque a educação ambiental, quando a gente já é adulto, é um pouco diferente. Porque a gente tem consciência também maior das coisas, a gente consegue agir mais. Mas quando é criança ainda não. Mas ela vai levar essa informação mais adiante. Quando ela for mais velha, ela vai saber escolher, fazer um consumo, né, compras de forma mais consciente, sabendo de mais informações. Então, se a gente entra no termo de que o que é ser sustentável, e ser sustentável é você conseguir suprir sua necessidade no agora, no presente, sem atrapalhar as gerações futuras. Como que a gente faz isso agora, hoje? Eu vou trazer uma pergunta, na verdade, eu vou trazer uma pergunta mais bem elaborada. Você já parou para pensar como o nosso modelo de consumo é predatório? Se vocês já pararam para pensar sobre isso, me diga aí, eu quero conversar com vocês. Bom, vamos lá. Vocês vão escrevendo aí para mim depois, tá? Sobre educação consciente, educação ambiental. Vocês já pararam para ver sobre o nosso modelo e tudo mais? E por que eu preciso ser sustentável? Por que eu preciso ser uma pessoa que, na hora de fazer compras, se preocupa com ser sustentável? De forma bem simples, bem simplificada, eu preciso ser sustentável, você precisa ser sustentável, simplesmente porque é essencial para a preservação do meio ambiente. Porque assim, os recursos naturais que a gente usa todos os dias, a gente não percebe isso. Se nós passarmos a ter uma vida mais consciente das consequências, sabendo que cada atitude tem um reflexo aí futuro para mim, para você, para o meio ambiente, os recursos naturais eles não estariam se esgotando como estão. Quando a gente fala de recursos naturais, a gente não fala somente sobre a madeira, sobre a água. A gente fala sobre tudo, sobre produzir um produto, por exemplo, plástico. Plástico é um produto que você pode reciclar ele várias vezes,
mas ele não pode ser decomposto. Você não pode compostar um plástico. E o que é o grande problema do plástico hoje em dia? É que quando ele cai na água ou no solo, ele vai se degradando, mas não como uma composteira faz com material orgânico. Ele vai se degradando em pequenos pedaços nanoplásticos, a fim de que não se encontre mais ele visivelmente. E depois a gente encontra eles aí no mar, na nossa água. Estima-se, inclusive, que nós bebemos hoje milhares de nanopartículas de plástico que vêm para o nosso consumo. Então, se você pega a água da torneira e coloca na comida, provavelmente ali dentro tem algum tipo de nanoplástico e a gente está ingerindo. Então, se a gente já está engolindo plástico, como que a gente vai fazer para diminuir esse consumo? Quem que faz o tratamento? Como que está chegando esse plástico na água? São as pessoas ou a população que precisa resolver isso? Ou é a prefeitura que precisa melhorar? Ou será que é tudo, né? Se você não joga lixo na água, se você não joga lixo no chão, se você contribui com diversas formas, eu vejo da seguinte maneira, que é mais do que a nossa obrigação. Mas também é nossa obrigação agir para que isso diminua, de qualquer forma. Que você conseguir fazer com que haja um movimento, que você deixe de comprar coisas com plástico, que você evite ainda mais comprar coisas com plástico, já vai ajudar, já vai ser muito bom. Porque tem cidades como Uberlândia que faz reciclagem, mas reciclagem é sempre a última coisa a ser resolvida. Se eu não puder comprar garrafinha de água de plástico, seria a melhor opção. Se eu puder comprar um alimento que não está embalado em plástico, melhor opção para mim. Então, quando a gente diminui o consumo desse material, as empresas sofrem com isso e elas passam a, de certa forma, fazer um movimento para que isso mude. Então, o que é o consumo consciente, o consumo responsável? É fazer uma escolha e cada escolha ela é feita pensando no impacto que terá no meio ambiente, na sociedade e nas finanças. Então, quanto você está pagando pelas coisas que você consome que tem plástico? Será que tem como consumir uma coisa que vem menos embalada? Talvez isso vai trazer economia. Na sociedade, será que tem como a gente se movimentar para que os supermercados nos entreguem sacolinhas compostáveis? Será que os restaurantes, os deliveries, teriam como a gente conversar com esse pessoal para que, olha, será que tem como vir numa embalagem aí, um papel de pão, uma embalagem caixa de papelão? Será que tem como não vir coisas embaladas no plásticos aí para nós? Sempre tem essa opção, né? Sempre que tem esse tipo de opção, eu opto por ela. Mas a gente também fica refém de um consumo desenfreado, de que o plástico veio para salvar a sociedade como um todo. E ele acabou literalmente tomando conta de todas as partes da economia, de todas as partes de empreendedorismo, de produto. O plástico, ele tá em todos os lugares, desde os alimentos a produtos aí que, por exemplo, a gente carrega agrotóxico dentro de uma embalagem de plástico. Olha aí que união terrível. Então, quando a gente faz escolhas pensando como que aquele produto que eu tô comprando vai impactar o meio ambiente, como que aquilo vai impactar a sociedade, como que aquilo vai impactar também na economia. Seja a economia da minha casa, seja da cidade, do estado, do país. Tudo que você for comprar tem um impacto. A gente só precisa perceber isso melhor. Pessoal, vocês têm alguma dúvida? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode me falando. Bom, o que a gente pode estar fazendo e não está percebendo? Porque quando a gente faz um consumo consciente, vai muito levando em conta também o que a gente tem de recurso monetário no momento.
Às vezes a gente tem para comprar uma coisa que está embalada no plástico e a gente não pode deixar de comprar. A culpa é sua? Não. A culpa é do modelo de negócio, que na verdade o lixo ele é um erro de design, porque ele deveria estar sendo projetado para ser reutilizável e reciclado e não simplesmente entregue ao consumidor final e simplesmente ele tem que arcar com toda a consequência. Claro que cada indivíduo tem a sua, posso dizer, cada indivíduo tem sua responsabilidade. Você tem que saber qual é a consequência de você jogar aquele material, destinar incorretamente. Se você joga uma garrafa de água de plástico no mato, você sabe que aquilo ali não vai se degradar. Você sabe que quando você voltar, ele vai estar ali. Quando você morrer, ela vai estar ali. Só que estar consciente de que aquilo é errado e agir para que aquilo seja certo é outra história. Mas quando a gente faz coisas já no dia a dia, sabendo que aquilo ali é o certo, sabendo que poderia melhorar, traz um sentimento de que eu fiz uma coisa boa e eu sei que eu posso multiplicar isso e que eu posso ensinar outras pessoas sobre esse assunto, sobre essa atitude, sobre aquele ato. Então, se você começa a ter atitudes na sua casa, só você, sozinha, começa a ter uma atitude diferente, as pessoas ao seu redor, elas vão tender a perceber a mudança e também levar elas a mudar também. Se eu vou no mercado e eu levo uma eco bag, as pessoas me olham e eu tenho certeza, clareza na cabeça delas que elas me olham e falam: nossa, eu devia estar com uma eco bag também. Mas não estão. Outra coisa, às vezes a gente vai na padaria, será que tem como colocar o pão no saco de pão, de papel, em vez de colocar no saco de plástico? Seria bem melhor para o meio ambiente, isso seria, com certeza. Você está usando para embalar um produto, um alimento, dentro de um papel que pode ser colocado dentro da composteira. Se você coloca o pão dentro da sacolinha plástica, você vai chegar em casa e você vai jogar aquela sacolinha depois pro lixo e não vai fazer nada, não vai compostar nada. Alimentos que vêm embalados em isopor, esse é um dos grandes vilões, na maioria das cidades. Até aquelas que têm reciclagem, como por exemplo aqui em Uberlândia, tem associação de catadores e tudo mais, só que o isopor ainda não está conseguindo ser reciclado, porque não tem empresa que compra, ele é muito difícil de ser reutilizado ou reciclado, né? Não se tem muito o que fazer com o isopor. Então, quando eu vejo lá no mercado várias bandejinhas de alimentos que estão embalados em papel filme, que também não é reciclado, junto com o isopor, que também não é reciclável, só tem um alimento ali dentro que você pode consumir. Seu dinheiro vai ser usado para comprar isopor, papel filme, que não é reciclado, você vai poluir o meio ambiente, e o material que está ali dentro é a única coisa que você vai consumir. Mas o seu dinheiro vai ser usado para comprar tudo isso ao mesmo tempo. Então precisa também ter consciência do financeiro, né? Se eu vou comprar uma coisa e ela tá embalada, saiba que você tá pagando por aquela embalagem também. O que eu vejo mais assim na casa das pessoas, que se tornou até um pouco comum, é juntar a latinha e aquele anelzinho da latinha, juntar vidro, juntar garrafa, vidros, potes, né, por exemplo, de azeitona, de palmito. As pessoas começam a reutilizar isso mais. Latinha de cerveja, latinha de coca, essas coisas costumam, né, juntar e entregar para alguém. É o que eu faço pelo menos aqui, ou entregar direto para reciclagem. Mas dificilmente uma latinha ela é enviada pro lixo mesmo, né, lá pro aterro sanitário. Por que isso acontece? Por que as pessoas usam a latinha e enviam ela para alguém que cata ou entrega para reciclagem? Porque já houve uma conversa, uma mobilização há anos atrás,
falando sobre o valor monetário da latinha, que tem valor. Então, se você juntar a latinha, você pode trocar aquilo por dinheiro. E as pessoas ficam, nossa, então eu vou juntar para me vender. É isso que as pessoas fazem. Já entendeu que existe um retorno. Usar vidros. Às vezes a gente compra uma azeitona com vidro porque a gente quer guardar alguma coisa naquele vidro. Então, às vezes é direcionado. E o vidro te dá um retorno, que é você poder reutilizar enquanto ele existir, enquanto estiver conservado. E o vidro é o único produto que ele é 100% reciclável. Então, se você pega 1 quilo de vidro, ele se transforma em 1 quilo de vidro. O plástico já não é assim. Quando a gente reutiliza embalagens, como eu disse para vocês, mas quando a gente usa embalagens que a gente sabe que tem embalagem que ela vai durar mais tempo e tem embalagem que não. Então, se a gente pudesse optar em ter embalagens que são mais duráveis, melhor. Mas se a gente pudesse trocar por algum recipiente, algum pote, algum vasilhame que não seja de plástico, ótimo, maravilha. Aqui na minha casa eu tenho um monte de potes de plástico e eu mostrei pra vocês. Todos esses potes e vasilhas vieram de alguma forma que até aqui na minha casa. E quando chega aqui, ele tem o costume de ficar aqui, porque eu vou reutilizar ele, vou lavar, vou conservar material ali dentro, vou guardar no congelador, na geladeira, vou armazenar meu material orgânico, como por exemplo, as vasilhas que eu uso para guardar os resíduos orgânicos são todas de plásticos. Coloco dentro da geladeira, no dia que eu coloco na composteira, lavo, seco, vou reutilizar novamente. Eu faço isso aqui com todas as vasilhas de plástico que eu tenho. Quando ela quebra, quando não dá mais para usar, coloco para reciclagem. O vidro já é uma coisa que eu uso muito aqui em casa. Dificilmente eu mando um para reciclagem, porque o que eu posso eu uso. Eu coloco até plantinha para germinar dentro de pote de vidro. Se por um acaso a tampa, estragar, eu coloco para virar aí um lugar para crescer plantinha. Vamos, dar ressignificar o uso e a função desse material. Bom, pessoal, eu vou trazer para vocês agora um dado que eu encontrei na internet que foi super legal. Porque assim, a gente já faz nossa parte. Pelo menos a maioria das pessoas que me seguem estão tentando pelo menos fazer o melhor para ter um consumo mais consciente, para comprar coisas que venham menos embalado, em plástico, tentando fazer o certo. O que vocês fazem aí na casa de vocês que utilize menos plástico? Eu quero saber porque assim, eu tô falando sobre os meus exemplos, mas cada família, cada pessoa tem um hábito de vida. E eu tento ao máximo usar menor quantidade de plástico em tudo, seja em qualquer área da minha vida. Mas às vezes não dá, porque não existe aquele produto sem estar dentro de uma embalagem de plástico. Vocês fazem alguma coisa aí para evitar o uso de plástico? Me conta aí depois nos comentários, tá? O que eu trago de dados? Enquanto a gente faz o nosso dia a dia, nossa mudança de hábito, compostando, reciclando, reutilizando, ressignificando, fazendo tudo, dando de si o melhor para se tornar uma pessoa aí mais sustentável, alinhado com o meio ambiente, totalmente aí do lado do planeta. Mas aí vem as empresas, aquelas grandes empresas que poluem de forma catastrófica o nosso planeta. Desde uma cidadezinha pequenininha a grandes empresas grandes, todas elas são responsáveis. Mas as grandes poluidoras são elas que realmente precisam passar por uma reformulação de todo o processo, de toda a cadeia produtiva, para deixar de poluir o meio ambiente, porque ela acaba poluindo não só
um rio, uma cidade, um estado, ela acaba poluindo países, continentes, oceanos que chegam em diversos países. Então, se uma empresa ela produz uma garrafa de água e ela acaba saindo aqui de Uberlândia, vamos supor que ela foi produzida aqui, mas acaba indo lá para, sei lá, para a China, então ela é uma grande poluidora, ela tem um potencial muito grande de enviar os seus produtos para um lugar totalmente distante de onde ela foi criada. O que a sustentabilidade entra? Como que a sustentabilidade entra dentro de uma empresa dessa forma? Mudar o que é feito a garrafinha, né? Investir em empresas que em tecnologia de materiais que são compostáveis, biodegradáveis, que são feitos de matéria orgânica, que se essa garrafinha parar lá no oceano, sei lá da onde, ela vai se degradar e não vai prejudicar o meio ambiente, não vai virar comida de animais lá no mar. E quem são essas empresas? Eu peguei aqui cinco nomes, né? Vamos começar aqui com União Europeia. É a primeira, é uma das grandes regiões do planeta que mais polui. União Europeia. A Índia é a segunda que mais polui. Rússia, Japão e Brasil. O Brasil está em quinto lugar como um dos regiões do planeta que mais polui. E está no quarto lugar como o país mais poluidor referente à produção de plástico. Significa que existem vários focos de lugares pelo planeta que contêm empresas grandes poluidoras que fazem com que regiões vizinhas se tornem poluídas, porque o formato de produção daqueles produtos são totalmente contrários à sustentabilidade, ao consumo consciente, né? Então vai totalmente contra aquilo que a gente está tentando melhorar, tentando fazer todos os dias. Qual é o produto que mais polui hoje em dia? Por diversas formas, por diversas razões. Petróleo. Vocês podem dar o Google, tá lá qual o produto que mais polui o mundo, petróleo. Por mais que a gente fale, é o plástico e nananã, mas gente, do que é feito o plástico? Eu não sei, vocês sabem, né? Do que é feito plástico. Eu entendo que a gente fala de petróleo, às vezes dá faz uma lembrança aí com gasolina, com outras coisas, né? Mas as sacolinhas são feitas de petróleo, inclusive shampoo, creme, condicionador, alguns têm petróleo dentro. As embalagens, principalmente as embalagens mais duras, resistentes, elas são constituídas por petróleo. Agora, tem como acabar com falar, gente, parou, não vamos mais extrair petróleo? Não, não é assim, né? Isso aí tem todo um processo muito, principalmente na parte econômica, né? Mas quanto mais a gente der olhar, a gente poder observar, olhar, incentivar e estar do lado de empresas, né? Realmente comprando de pessoas que prezam por não colocar materiais plásticos dentro dos produtos, com certeza isso já é um grande passo, já é uma atitude. E finalizando aqui, eu vi, né, na internet que a empresa mais poluidora é a Coca-Cola. Vocês tomam Coca-Cola, gente? Eu não tomo refrigerante, né? Mas quem toma refrigerante aí provavelmente deve estar comprando da Coca-Cola. E saibam que ela é a empresa mais poluidora do mundo durante alguns anos já. A Coca-Cola, ela polui. Por que ela é grande poluidora? Justamente pela produção de plástico. Essa garrafinha aqui não tem rótulo, mas provavelmente deveria estar com o logo da Coca-Cola, né? Porque a Coca, ela não vende só o produto Coca, vende infinitas outras coisas.
A segunda empresa mais poluidora do mundo é a PepsiCo, que vende praticamente os mesmos produtos que a Coca, só que, né, ingredientes diferentes. Mas elas são colocadas como, né, top no ranking por conta que elas produzem plásticos que são encontrados em vários países. O exemplo da Coca-Cola. Plásticos, por exemplo, garrafinhas plásticas da Coca-Cola já foram encontrados em mais de 55 países. Por quê? Ela é uma grande exportadora de produto, né? Então, ela produz em vários lugares. Então, isso meio que faz com que ela produza o produto dentro daquele país e que o lixo que está sendo produzido, esse resíduo, ele também vai ser deixado dentro daquele país e muitas das vezes não tem uma gestão de resíduos sólidos que preze pelo retorno desse material. Sabe quando a gente vai comprar, por exemplo, garrafa de cerveja e aí a pessoa fala, preciso do casco. Essa é uma boa ideia de como fazer o retorno dessa embalagem para que a gente não fique com aquilo estocado e que provavelmente a gente tende a jogar no lixo, nem a pessoa ali que é o intermédio, que é uma distribuidora, também não fique acumulando cascos e cascos dentro da sua empresa. Então, fazer essa política, né, de entregar, devolver essa embalagem, levar para a empresa, tornar aquilo um novo produto, voltar para o mercado, isso é super legal, super interessante. Mas é uma garrafa de plástico? Ok. A garrafa de plástico da Coca retornável, ela é super resistente. Então, quando você faz a troca, depois aquilo vai voltar lá para a empresa, vai ser transformado em uma nova garrafa, vai chegar para o intermediário, vai chegar para o consumidor final. Pronto, já fez uma política aí de movimentar essa embalagem. Mas quando eu te entrego essa garrafa de água e eu não tenho cuidado de que essa embalagem retorne para a empresa, então significa que eu estou espalhando mais poluição. E é por isso que a Coca entra como a empresa mais poluidora do mundo. Agora é o seguinte, só a Coca é responsável por tudo isso? Ela é a causadora de todos os problemas e tem que fechar a Coca? Não. Ela tem ótimos produtos, ela faz ela tem toda uma movimentação ambiental também para recolher esse material de volta, patrocina, né, essas feiras e toda uma movimentação sobre educação ambiental. Ela faz a parte dela? Sim, poderia estar fazendo melhor? Poderia estar fazendo há muito tempo melhor. Mas a pessoa que compra essa garrafinha, eu que comprei essa garrafinha, quem é responsável por ela sou eu. A partir do momento que eu compro, que eu uso o meu dinheiro e eu compro a água que está dentro, que eu produzo, e eu compro a garrafa que está de fora, eu sou responsável por isso daqui. Mas se eu jogo no lixo, ou se eu jogo no chão, ou se eu jogo numa mata, aí eu vou totalmente contra a sustentabilidade, tudo que a empresa está tentando fazer também de benefício. Ser a empresa mais poluidora do mundo por conta do plástico não é uma coisa muito legal de ser lembrada. Mas se tá começando a fazer algo, legal. Mas se a gente também não fazer, não adianta cobrar de empresa nenhuma, né? É aquela coisa, mas eu nem jogo nada no chão, eu sou super correta, eu separo o lixo e isso, faço aquilo. Ótimo, mas é mais do que a nossa obrigação como cidadão e como um ser humano aqui nessa terra cuidar disso. Os materiais que a gente usa no dia a dia, a gente não para perceber o que é extraído de uma rocha lá no meio do mato que precisa ser minerado para ser convertido em alguma coisa e transformado num produto final. A gente não para pensar nisso. Mas algumas pessoas param para pensar. Eu penso dessa forma, pelo menos. E o que eu tento trazer aqui são informações. Porque se informações te deixam mais consciente, então eu tô fazendo uma coisa boa. Porque se eu falo, não jogue o lixo no chão e você parar de fazer isso, eu tô dando um exemplo muito legal. Se eu faço compostagem dentro da minha casa, mais pessoas começam a perceber isso, acham legal e torna isso uma realidade,
Ponto. Mais uma pessoa, mais uma família fazendo compostagem, mais sustentabilidade. Tá melhorando aí, porque quando a pessoa começa a compostar, ela também entra no lance do plástico. Ela começa a separar o que é orgânico, que vai para compostagem, o que é reciclável, e quanto mais haver essa separação, mais observação da alimentação e do consumo. É uma coisa só. Compostagem tem o poder de fazer isso, de você mudar o meio ambiente, de você contribuir para um meio ambiente mais limpo, né, com um planeta mais limpo, quando você faz isso. Separa o que é orgânico, observa o que eu como, observa o que sobra. E será que eu posso diminuir essas sobras? Será que eu posso diminuir meu desperdício? É uma observação e aí você vai ver se consegue colocar esse pensamento, essa observação realmente em ação. A compostagem também te faz perceber o outro lado. O que é reciclável? Esse vidro, essa embalagem. Será que eu posso fazer um molho de tomate ao invés de comprar um molho pronto? Às vezes você consegue aí uma promoção de tomate no mercado e faz um potão de molho. Delícia, maravilhoso. Deixa de comprar material aí para reciclagem, né? Utiliza o seu dinheiro para comprar alimento bom, em vez de comprar um que já vem pronto. Olha aí a diferença. Para mim, funciona assim, né? Funciona dessa forma. Será que eu posso fazer um molho? Eu faço. Será que eu posso fazer isso ou isso? Eu tento fazer o máximo. Agora, eu vou fazer crítica à pessoa que não consegue fazer? Não. A crítica aqui é sobre o consumo consciente. Você compra aqui porque você precisa? Tá tudo ok, tá tudo bem. Tenta ao máximo, então, pegar esse produto que você comprou e dar a destinação correta para ela. Comprou uma garrafinha de água? Não joga no chão, não joga no mato, não joga na estrada. Espera chegar até uma lixeira ou junta com o material que você está juntando a semana toda para reciclagem. Isso é você ser responsável. A gente tem responsabilidade todos os dias na nossa casa. Se a gente não coloca a roupa para bater dentro da máquina, ninguém vai lavar pra gente. Se a gente não limpa o chão, ninguém limpa. Se eu não fizer comida, ninguém vai fazer pra mim, né? Então, eu tenho responsabilidades diárias. A responsabilidade de não usar mais plástico também também é minha, né? A responsabilidade é minha. Se eu sei que comprar mais garrafinhas de água de plástico vai poluir o meio ambiente, então eu vou evitar comprar. E se eu comprar, eu vou utilizar essa garrafinha enquanto eu puder e depois eu vou enviar ela para reciclagem. Reciclar é o último lugar, é a última opção para um produto, mas se vocês não tiverem outro, manda para reciclagem. A terceira empresa mais poluidora do mundo é a Nestlé. E aí só que envolve várias outras coisas, né? Mas tá aí, ó. Coca, PepsiCo e Nestlé. São as três empresas mais poluidoras do mundo, pra vocês ficarem sabendo disso. O Brasil tá em quarto no ranking de país mais poluidor do mundo, porque também produz muito plástico. E uma das causas também de estar nesse lugar, porque também produz petróleo, né? Ele extrai petróleo, então ele entra aí dentro. Sim. Eu vi uma reportagem sobre bituca de cigarro. Esses dias eu conversei com uns amigos meus, porque eles fumam cigarro. E aí eu falei, nossa, o que vocês fazem com essa bituca? Junta tudo e joga pro lixo, pro aterro sanitário no caso. E eu fiquei pensando, mas tem umas bitucas que elas devem ser compostáveis, né? Eu não entendo muito, mas até onde eu fiquei sabendo, tem umas que sim, outras que não. Mas a bituca de cigarro hoje, ele tá sendo equiparado ao plástico. Porque a bituca de cigarro, fumar, por mais que a gente ache que tá diminuindo, tá ainda em moda, né? Fumar ainda é uma moda. Então, infelizmente, as pessoas que fumam estão jogando as bitucas de cigarro no chão. Se você joga bituca no chão, você joga qualquer outra coisa no chão. Eu penso dessa maneira. Se você comprou o cigarro, você utilizou ele, você consumiu, assim como você consome uma banana,
Mas no caso você pega essa banana e você composta, beleza. A bituca desse cigarro, o que você faz com isso? Né? Eu não sei. O que faz, gente? Quem que é fumante me fala. O que faz com a bituca de cigarro? Provavelmente vai pro lixo. Deixa eu ler aqui da sua pergunta. Ah, tá. Tá, bom. Posso colocar 90% de folha seca e o restante de terra na composteira? Por que colocar terra na composteira? Porque o intuito já é degradar o material orgânico para ele virar uma terra. Se você jogar mais terra, provavelmente aquilo vai compactar. Folha seca, perfeito, maravilhoso. Mas uma composteira doméstica, eu penso o seguinte: você pode até jogar terra, mas o intuito da terra é fazer o quê? É cobrir o material. Eu acredito que quanto mais você cobrir o material com terra, mais espaço você perde. Existe uma forma de fazer compostagem onde a própria terra é como que eu falo? A própria terra é o que decompõe o material orgânico, mas aí é uma compostagem chamada Takakura, que é uma ainda que eu vou aprender a fazer, que é onde você joga o material orgânico ali dentro, cobre com aquela terra que ela está inundada de micro-organismos, e a ação desses micro-organismos igualmente da temperatura, porque na Takakura precisa ter muito calor, aí degrada. Não precisa cobrir com terra, tá? Não vejo sentido, pelo menos até hoje não vi por que jogar terra aí dentro. Por qual motivo você entende que precisa colocar terra? O que você acha? Por que você deu na cabeça aí que vai colocar terra para cobrir o material? Eu não cubro com terra, gente. Se alguém cobre, me explique por que vocês fazem isso. Certo, você tem gato. Madeira para eles. Sim, o pó de serra pode ir na composteira, tranquilo. Se esse pó de serra não tiver entrado em contato com as fezes, com o xixi do gato, não tem problema. O pó de serragem, às vezes, é até usado para controlar a umidade da composteira. Faz então reciclagem de bituca de cigarro. Não existe bituca em São Paulo. Olha só, não sabia disso. Mas com certeza deve ser assim super legal isso. Mas, por exemplo, eu nem sabia disso. Imagina só, muitas pessoas ainda não sabem que existe reciclagem de bituca. Mas olha aqui, para facilitar a reciclagem da bituca, não seria mais inteligente, viável economicamente, socialmente e ambientalmente se as bitucas já forem produzidas com produto que é compostável? Porque você tá fumando, joga a bituca no chão, muitas das vezes a pessoa não muda esse hábito, mas se a bituca for compostável, ela se degrada por ali mesmo no chão. Facilitaria muito a limpeza urbana, a economia, facilitaria muito para o meio ambiente. Nossa, verdade, hein? Eu vou anotar aqui esse nome, Isabel, porque eu não sabia. Isabel é super sabida das coisas. Toda consciente. Não existe bituca. Isso aí eu não sabia, descobri agora. Legal. Vou saber como que é sobre isso. Como que eles fazem seleção, né? De tipo, que tipo de bituca pode ser compostada ou não. Tem isso também, né? Geralmente a bituca vai estar com um restinho do produto. Mas só dela ser compostável, já seria assim. É porque se a gente queria uma coisa mais
correta seria, gente, não fumem. Ok, gente, só que não dá. Agora, dá pra falar pra pessoa, não joga bituca no chão? Dá, com certeza. As pessoas estão fazendo isso? Não. Então, como que a gente age como que a gente age pensando de forma ambientalmente correta? É pegando o problema. Qual que é o problema? A pessoa não vai deixar de jogar lixo no chão. Não vai. E aí, o que a gente tem que fazer? Pressionar para que a empresa que produz aquele produto, que está sendo um dos grandes poluidores também do mundo, por que ela não pode mudar? Sendo que pequenas empresas já começam com toda a gestão de forma sustentável, uma grande empresa não pode. Ela pode sim, na verdade, ela deveria estar produzindo produtos também para que isso não acontecesse. Porque educar uma pessoa é muito complicado. E uma empresa que vende cigarro, ela não tá ali educando as pessoas, ela tá longe disso. Então, o mínimo que ela poderia estar fazendo é produzindo produtos que sejam menos prejudiciais ou que sejam mais sustentáveis. Ah, cigarro de palha também. Mas qual que é o problema do cigarro de palha? Aquele plásticozinho, ai gente, eu nunca lembro, gominha. Acho que é isso, aquela gominha de plástico. Porque a galera fuma e joga no chão e vai a gominha e vai o cigarro, né? E aí, tipo assim, o cigarro, o produto que tá ali dentro, ele vai ser degradado. Maravilhoso. Agora, a gominha não. A gominha vai ficar e ela vai entrar em muitos lugares pequenininhos. Então, assim, se você pensar do lado compostável, o cigarro de palha seria o menos pior. Agora, ele tem uma borrachinha. Será que tem como a empresa tornar aquela borrachinha compostável? Seria, né, ainda melhor. Agora, aquele cigarro comum que tem um filtro, provavelmente que lá é feito de... Alguma parte deve ser feita de plástico. Aquilo já não é mais compostável. Será que tem como fazer um filtro que seja compostável? Nananã? Provavelmente sim. Mas isso deve ser uma daquelas coisas que é mais cara, que poucas pessoas compram, que vende naquelas lojinhas de... produtos de tabacaria. Em vez de vir em todos os produtos que tem cigarro, né? Que tem tabaco, nananã. Mas enfim... Essa é só uma das empresas que eu consegui pensar aqui agora, né? Tenho várias outras empresas que também são poluidoras. Ah, sim, então, Isabel, porque tem um cigarro que ele, não sei lá, tem uma borrachinha e ela é de plástico. Com aquela borrachinha de passar na pamonha, né? Você passa a pamonha lá, é mais ou menos aquilo, só que vem no cigarro. Não sei porquê, mas vem lá segurando. É assim, eu sei que tem muitas bitucas no chão que eu vejo, cada uma de uma corzinha de borrachinha. Bom, é isso, pessoal. Já tá faltando 5 minutos para acabar a live. Vocês têm alguma pergunta, alguma questão? Hoje a aula foi bem legal, né? Falamos bastante sobre consumo, falamos sobre as empresas, sobre por que a gente tem que ser sustentável, o que é um consumo consciente, falamos sobre o que a gente faz no nosso dia a dia, né, que ajuda, que de alguma forma a gente colabora para o meio ambiente, para um mundo mais limpo, e quem são as pessoas, quem são as empresas responsáveis pela poluição aí no planeta. Pessoal, muitíssimo obrigada pela participação de vocês. Boa sexta-feira, bom finalzinho de semana, se cuidem, beijos e até mais.